João Nonato é um presente de Deus para a nossa igreja. Casado com a Amani, é seminarista e tem sido uma referência de amor, liderança e entrega. À frente do Heavy, o nosso ministério de adolescentes, João lidera com paixão e excelência, impactando não apenas uma geração, mas também cada servo que caminha ao seu lado, com coração pastoral, visão clara e uma fé inabalável. Ele se dedica a formar discípulos que amam a Jesus e fazem a diferença no mundo. E mesmo fora das paredes da igreja, sua vocação continua como fisioterapeuta. Ele leva cuidado e esperança onde quer que vá. Recebam com muita alegria João Nonato. Bom dia, igreja, tudo bem? Cara, é uma alegria imensa eu estar aqui nessa manhã para poder compartilhar essa palavra com vocês. É um privilégio também, porque a hora que nós somos chamados para falar sobre Cristo Jesus, essa hora o coração bate mais forte e essa hora você tem aquele anseio no seu coração. Gostaria de agradecer ao Juan, que está ali na Europa, fazendo um grande trabalho, representando a nossa igreja lá fora. E eu gostaria de agradecer a toda a nossa igreja também por nos receber tão bem. No culto da manhã nós tivemos o Luiz pregando assim, sensacional. Eu amei a sua pregação. E que Deus possa continuar falando aos nossos corações um pouquinho mais da sua palavra. Um pouquinho mais daquilo que Ele quer passar para a gente. Que você possa ter esse sentimento, assim como eu tive, esse sentimento de responsabilidade, de compromisso, esse sentimento de estar aos pés aqui da palavra, poder ouvir um pouquinho mais, para que a gente possa não somente aprender, mas também amar essa palavra. Não somente amar também essa palavra, mas poder compartilhar dela. O mesmo sentimento que eu tive, eu gostaria que você tivesse ao sair daqui. É um compromisso de chamado. É um compromisso que eu preciso espalhar essa palavra. É um compromisso que eu preciso levar essa palavra para outras pessoas. Por isso, presta bastante atenção. Por isso, anote cada ponto, para que a gente possa refletir, para que a gente possa meditar, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Chegando em casa, compartilhando com a sua família, falando com seus filhos, ensinando-os. E é muito prazeroso isso. É muito prazeroso ter essa oportunidade de compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito, não somente na minha vida, mas na vida da minha família. E servir a Deus é muito melhor em família. Eu estou aqui com a minha família física e a minha família espiritual, que são vocês. Então, é um prazer imenso. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre família e o quão importante isso é. Hoje o tema é servindo a Deus em família. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia de você aí no livro de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Josué 24, versos 14 e 15. O texto também será projetado aqui na tela. Para quem está com a Bíblia física, Josué é 6º livro do Antigo Testamento. E esse é o livro que vai embasar toda a nossa mensagem. Ele diz mais ou menos assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Abaixa a cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo presente que o Senhor traz sobre a minha vida, para poder falar sobre a Tua mensagem, Deus. Que o Senhor possa aquietar os nossos corações, tire qualquer distração que esteja nesse exato momento sondando o coração dos meus irmãos. Pai, que essa palavra possa cair em solo fértil, não somente frutificar agora, mas para todo sempre. Para a honra e glória do Teu nome, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Declaração forte é essa que todo mundo já ouviu ou já viu uma vez. Ao dirigir o meu carro, eu me deparo com essa frase nas estradas, naqueles lameirões de caminhão: eu e minha casa serviremos a Deus. Também eu me deparo com os posts, nas redes sociais: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu me deparo também nas portas das casas: eu e minha casa serviremos a Deus. Mas você sabe quão importante essa declaração é?
O quão de relevante ela tem para a nossa geração? Você tem ciência do peso dessa palavra? Porque quando a gente passa a ver muito sobre algo, quando a gente passa a ver muito sobre alguma coisa, passa a cair no comodismo, passa a cair no cotidiano, mas eu e minha casa foi uma declaração forte, feita por Josué, uma declaração firme, que nós precisamos entender como que nós devemos servir a Deus e como que nós devemos fazer isso com zelo, com responsabilidade e com a nossa família. Gostaria de contextualizar um pouquinho para vocês, mediante aqui essa palavra foi registrada. Para isso a gente tem que voltar bem antes, para que você possa entender. João, qual que é essa parte? Por que ele falou isso? A que situação ele tem falado isso? Para que tempo, para que povo? E agora eu vou falar para você. Bem muito antes, no Egito, o povo do Senhor estava aprisionado. O povo do Senhor estava ali, sujeitando a escravidão de Faraó. Aquele povo clamava a Deus, aquele povo suplicava a Deus. E Deus ouviu aquele povo, mandando um libertador, cujo nome chamava Moisés. Moisés e Arão, então, começam com uma missão gigante, era libertar o seu povo. Perante essa missão gigante, eles começaram a executar, mas não foi fácil. Talvez você não saiba ainda da história, mas eles passaram bons bocados, maus bocados. E falando sobre isso, nós sabemos que aquela geração daquele povo começou a experimentar do poder de Deus antes de sair daquela terra. O coração de Faraó foi endurecido, aquele povo precisou clamar a Deus, e a cada clamor a Deus, Deus estendia sua mão poderosa santa para que aquele povo pudesse ser liberto. E aí nós vemos também que passada a hora, o Faraó dá essa liberdade, e o povo começa a sair, e mediante essa saída do povo, nós vemos também que eles passam por aflições. Como eles chegam mediante ao mar, e o mar está fechado, o exército de Faraó vem chegando perto, e eles clamam novamente a Deus. Nesse clamor a Deus, novamente, Deus estende a sua mão, e de novo, esse mar é aberto, o povo passa, o mar se fecha, e todo o exército de Faraó é morto naquele mar. Mas aquele povo não parou por aí. Eles perambularam por um deserto durante 40 anos. Perambularam por uma terra, a fim de que pudessem servir a Deus, pudessem amadurecer, pudessem passar por aquele tempo e pudesse ser aprovado pelo Senhor. Sabendo de tudo isso, nós sabemos que o povo ele começou a ter atos de rebeldia contra Deus. Nesses atos de rebeldia, nós vemos que o povo começou a adorar falsos deuses. Moisés clamava pelo povo, e mesmo assim o povo não seguia a Deus. O povo viu maná cair do céu, água brotar da terra, o povo viu o mar se abrir. Mediante a tudo isso, cara, eles tinham que acreditar no próprio Deus. Moisés, por sua vez, também cometeu algumas falhas. E mediante essas falhas, ele não entrou na terra prometida. Mas ele preparou muito bem um homem, chamado Josué. Josué foi um líder notável, um líder cuja as suas características era sua fé inabalável e sua coragem imensurável. Josué recebeu uma missão, direcionar o seu povo para aquela terra prometida. Terra essa, nome chamada Canaã. A Bíblia vai falar que Canaã era uma cidade que estava cercada pelo Rio Jordão e pelo Mar Mediterrâneo. A característica de Canaã era o seguinte, era uma terra próspera. A Bíblia vai falar que ela era tão próspera também no cultivo, na agricultura e na pecuária. Nós vamos ver também que essa terra foi chamada de terra mana leite e mel. Uma terra próspera que Deus havia dado para o seu povo. Era um compromisso que Deus já tinha falado. Deus tira então o povo da escravidão e coloca o povo mediante a uma terra boa, a um conforto. Nos versos 24, que nós acabamos de ler, no capítulo 24, versos 14 e 15, antes desses versos vai falar que Josué, aquele líder notável, aquele líder preparado por Moisés, ele chega ao seu auge, dos 110 anos. Ele estava prestes a morrer. Sabendo que ele estava prestes a morrer, ele começa com uns anseios. Acho que quanto mais velho nós ficamos e nós olhamos para a nossa geração, nós ficamos com mais medo. Às vezes os meus pais, os meus avós olham para a minha geração e falam,
na minha época era bem melhor. A gente fazia aquilo, isso. O que eles vão fazer depois de nós? Josué, no seu coração, começou com um anseio, com um medo. E que medo era esse? O medo de Josué era o seguinte: aquele povo que caminhou comigo até agora, viu tudo isso que eu falei. O maná caindo do céu, a água brotar da rocha, o mar se abrindo na sua frente. Mas e a próxima geração? O que será da próxima geração? Era esse tormento, era esse medo que rondava o coração de Josué naquele momento. E na cidade de Siquém, ele reúne seus povos, ele reúne seus chefes, os seus líderes, para dar essa última orientação. Antes disso, Josué, ele vai começar a falar sobre o que Deus havia feito de Abraão até aquele exato momento. Porque muitas vezes nós precisamos relembrar de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Eu não sei como você chegou nesse culto de hoje, mas você chegou com uma grande bagagem. Essa grande bagagem traz aflições, sofrimentos, vitórias, lutas, perdas, traz anseios, aflições, traz diversas coisas. Como que você tem chegado aqui hoje? Porque aquele povo chegou com uma bagagem imensa, mas a próxima geração que viria não conhecia a Deus. Muitos de vocês talvez não conhecem a Deus, ou às vezes conhecem, de ouvir falar. E ele precisou relembrar coisas e momentos as quais Abraão viveu, as quais o povo viveu, para que eles pudessem ter a noção de que Deus eles estavam servindo. E ele vai falar mais ou menos assim: mas eu tirei o seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã. Eles dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaac, de Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão. Feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês viram e vieram para o mar. E os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram os egípcios com seus próprios olhos. Depois disso, vocês viveram no deserto, longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês, mas eu não quis ouvir Balaão. De modo que ele os abençoou vez após vez e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gergazeus, os aveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu lhes causei pânico para expulsar diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi pela espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidade que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem das vinhas e olivais que não plantaram. Sabe, às vezes a gente precisa reconhecer o Deus que nós temos. Às vezes nós precisamos enxergar as maravilhas que Ele faz. Josué começa a encher o balde daquele povo e eu, porventura, vou encher o balde de vocês. Sabe o que Deus faz na vida de vocês? Primeiro, Ele te tira da sua terra. Segundo, Ele te dá herdeiros. Nós escolhemos o errado, Ele amaldiçoa o pecado, Ele te livra da escravidão, Ele te mostra uma nova terra, pelos outros você é amaldiçoado, Ele te torna abençoado, nem pela espada nem pelo arco vocês comem das vinhas e dos olivais, porque é Ele quem tem vos sustentado. Você entendeu que é Deus quem sustenta e tem sustentado de Abraão até agora? Às vezes você chega nesse exato momento falando, Deus não fez nada por mim, e o que Josué está fazendo naquele exato momento é trocando a lente daquele povo e falando, não, Deus fez. Sabe, muita gente já te amaldiçoou na sua vida, mas pelo contrário, Deus te abençoa. Muitas vezes a gente escolhe o errado e o pecado. Deus vai lá e nos livra dessas tentações. Muitas vezes nós chegamos e falamos, foi pelo meu mérito, foi pelo meu trabalho que eu fiz. E sabe o que ele fala? Não foi pela espada nem pelo arco. Foi pela graça de Deus que nós chegamos aqui. Sabe, nada que nós temos ou que nós vamos conseguir futuramente é mérito próprio.
Porque antes disso, não sei você, mas não sei se você acordou sozinho hoje. Isso foi mediante a sua graça que você acordou hoje. Mas sim, foi pela graça de Cristo Jesus e pela misericórdia dele. Tudo começa por ele, sem ele nada poderia ser feito. Sabe, eu me alegro em ver um auditório lotado, cheio de gente vindo até aqui buscar a palavra do Senhor. Mas antes disso, Deus começou a fazer ao acordar. E depois ao acordar, estender a mesa do seu café. Você tomou um café, você chegou até aqui. Tudo isso é graça de Deus, é misericórdia, é favor dele. Josué enche o nosso balde, e eu preciso encher o balde de vocês. Porque na cidade de Siquém ele reúne o povo. Na cidade de Belo Horizonte nós estamos reunidos para escutar a palavra do Senhor. E antes disso a gente precisa reforçar. Sabe, muita gente fala, eu e minha casa serviremos a Deus. Mas que Deus é esse? Você entende que Deus é esse? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus dos exércitos. É o Deus que, cara, fez o maná cair do céu. É esse Deus na qual nós servimos. Muitas vezes nós caímos no desleixo de servir a outros deuses desse mundo porque nós não entendemos que Deus nós servimos. E por esse desleixo, a gente serve muitos outros deuses, nas quais a gente vai falar. Sabe, esse Deus que fez na vida de Josué, de Moisés, esse Deus que escolheu, esse Deus que levantou pessoas, levantou gerações, esse Deus que fez tantas outras coisas, é o mesmo Deus que está presente nesse lugar. O que nós devemos falar é que esse Deus que nós servimos, ele precisa ser servido com zelo. Porque o tema da mensagem é servimos a Deus com família, mas se nós não servimos a Deus em zelo, com excelência, nós não vamos estar servindo direito. Você entende que eu lidero adolescentes, é muito difícil hoje em dia a gente falar sobre como que você deve servir a Deus. Porque às vezes é de qualquer forma, o adolescente é meio cabeça voada e ele passa batido em tudo e acha que tem que ser dessa forma. Mas não. A gente vai aprender aqui, e como eles já aprenderam lá em cima, é que nós precisamos servir a Deus com zelo. Porque não é qualquer Deus. Não é o Deus dos amorreus. Não é o Deus dos hititas. É o Deus que mandou Jesus Cristo para te salvar, para me salvar. A primeira coisa que eu quero falar com você é que para servirmos a Deus, nós precisamos ter temor a Ele. O serviço deve ser procedido pelo temor a Deus. Nós devemos temer ao Senhor, porque a palavra dele vai falar assim, agora temam ao Senhor. O temor tem que vir antes, gente. O temor tem que vir antes. Sabe, no dicionário, temor é ato de reverenciar algo que é sagrado. Se nós entendemos o Deus que nós servimos, nós entendemos o poder que Ele tem, nós não podemos servir de qualquer forma. Ato de reverenciar aquilo que é sagrado. No dicionário também vai falar que essa palavra está correlacionada à submissão. Eu preciso entender, então, que a submissão tem que preceder o temor ao Senhor. Mas, João, como que é temor a Deus? Como que é temer a Deus? Eu não sei o que é temor. Me materializa isso. Eu vou te materializar de duas formas. Primeiro, nós devemos temer a Deus, conhecendo Ele, crendo na sua palavra e ter fé na sua mensagem. Sabe, Deus preparou toda essa história para terminar na salvação do seu povo, na libertação do seu povo. Nós precisamos reconhecer quem nós éramos, quem nós somos e qual que é a nossa missão. O que Deus faz e a sua mensagem traz no Evangelho é que Deus, Ele enviou o seu Filho. Mas por que Ele enviou o seu Filho, João? Porque antes disso nós nascemos com um pecado, e esse pecado nos afasta de Deus. Com o seu poderoso amor, Ele envia o seu Filho, não envia qualquer coisa. Ele envia tudo que Ele tinha, para me salvar e te salvar. Mediante a tudo isso, nós somos reconciliados com o Pai. E é essa a mensagem do Evangelho. Para muitos eu não estou falando novidade, mas para outros eu estou falando essa novidade. Eu preciso contar isso. Porque o temor a Deus precede do conhecimento a Ele. E se eu conheço que antes eu era distante de Deus por conta do meu pecado, agora eu sou chamado de filho de Deus por conta do propósito que Ele tem na minha vida. Mediante a quê? A revelar o Pai que eu tenho. É essa a missão. Sabe, Josué está falando que você precisa relembrar, primeiro, o que Deus fez na sua vida, por que Ele fez, e o que você vai fazer agora com isso. Antes você era pecador, nós somos pecadores,
distantes da glória de Deus, Deus desceu, mandou o seu Filho, nos reconciliou, e essa mensagem chega no seu coração. E não pode parar por aqui. Agora nós precisamos revelar o Pai que nós temos para os irmãos que ainda não nos conhecem. Sabe, tem muita gente lá fora esperando a revelação dos filhos de Deus. A natureza geme e clama por isso. Mas cadê os filhos de Deus que não têm se revelado? Essa é a primeira coisa. Para materializar o temor a Deus, o conhecimento e crer na tua palavra é o primeiro passo. Mas e o segundo passo, João? Nós precisamos então obedecer os seus mandamentos. Cara, se eu creio, acredito e conheço, agora eu preciso obedecer os seus mandamentos. Em Mateus 29, verso 19 e 20, vai falar: vão pelo mundo, preguem o evangelho para toda criatura. Batize o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensine ao quê? A obedecer os meus mandamentos. Sabe, a nossa missão, depois de conhecer, é fazer discípulos. Mas só nós seremos conhecidos por discípulos aqueles que obedecem os mandamentos. Em João 14, verso 15, vai falar que aqueles que amam a Deus obedecem os meus mandamentos. João 8,47, é impossível alguém dizer que teme a Deus e não se submete à minha palavra. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus e por isso não dais ouvidos, porque não é de Deus. Sabe, o temor a Deus então é conhecimento, mas obediência é igual a encontro genuíno com Cristo Jesus. E esse ato se converte no serviço. E sabe, hoje eu e você, precisamos estar em serviço a Deus. Porque quando a gente repara no Evangelho, quando Jesus encontra Mateus, ele estava fazendo o quê? Ele estava no ato do seu ofício. Quando Jesus vai encontrar outros discípulos, eles estavam no ato do seu ofício. Sabe, o serviço é muito importante. Mas o temor precede a tudo isso. O temor te faz conhecer, crer, e nesse encontro causa o serviço. Sabe, Deus poderia fazer tudo sozinho, o Juan sempre fala isso. Deus passa muito mais tempo corrigindo nossos erros do que aproveitando aquilo que a gente faz de melhor. Quando Deus olha para a minha vida, Ele não enxerga o melhor pregador, mas Ele encontra alguém disponível para pregar a palavra dEle. O que Ele encontra em cada um de vocês é disponibilidade, porque o melhor Ele faz. A de mim, eu não posso fazer tudo o que Ele faz. O melhor Ele já deu e já entregou lá naquela cruz. Sabe, o que Ele encontra hoje são pessoas disponíveis, ouvindo a tua palavra, que acreditam, que obedecem, e aí tem um encontro genuíno. O serviço a Deus, então, não é para que você possa trabalhar em prol dEle. Tem muita gente de colete aí, trabalhando na igreja. Tem muita gente servindo no kids, nos adolescentes, nos juniores. Sabe o que eles fazem? É todo dia que eles vestem um colete, que eles vão para a sala de aula, é ter um encontro genuíno com Cristo Jesus. Porque o temor a Deus precede isso, a um encontro. A um encontro que, cara, quando Cristo chega, a única coisa que eu posso fazer é, Deus, tudo aquilo que eu faço não chega aos pés do que você pode fazer, mas o ato de serviço é aqui que eu te encontro. Sabe, você pode encontrar Deus de diversas formas, no seu quarto, falando sobre dele para outras pessoas, mas também servindo, dando um bom dia, estando no Connect, servindo na cantina, porque a todo momento Deus está comigo, e Ele tem algo para te ensinar mediante ao serviço. Você tem feito do seu serviço um momento de encontro com Deus para que possa conhecê-lo ainda mais, obedecê-lo ainda mais? Porque quanto mais tempo a pessoa passa comigo, mais eu consigo ensinar, exortar e amar. Você entende? Eu falei para um adolescente, estou tendo um devocional com um adolescente, que eu falei, quanto mais próximo do palco você estiver, do púlpito você estiver, mais a sua vida será exposta. E glória a Deus por isso, porque como pastores, líderes, nós podemos exortar, ensinar e amar no caminho do Senhor. Sabe, antes de servir, e esse serviço é um presente de Deus, nós precisamos entender isso. O temor dele é o primeiro tripé. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é que o serviço deve ser feito com integridade e fidelidade. É o segundo tópico. A palavra de Deus, no versículo 14, vai falar, agora temam ao Senhor e sirvam-no como? De qualquer forma, de qualquer jeito, jogado por aí, tem que ser largado? Não, com integridade e fidelidade. Caso você não saiba, a integridade está relacionada com algo que é completo. Aqui o sentido de integridade que o texto vai utilizar é que nós devemos entregar o nosso serviço por inteiro.
Não tem como fazer meia boca. Não tem como fazer por fazer. Nós precisamos fazer de forma inteira. E a integridade revela sem reservas. Nós não podemos ter reservas com Cristo Jesus, porque na hora que ele foi enviar o seu filho naquela cruz, ele não enviou um anjo, ele enviou o seu filho, tudo aquilo que ele tinha de melhor. Agora, para colocar um colete e servir de qualquer forma, cara, não dá para ser. Não dá para servir ao Deus, Senhor dos senhores, de qualquer forma. Sabe, a integridade tem a ver com ser inteiro. Nós precisamos ser inteiros em todas as nossas áreas. Dons, habilidades, tempo e também os nossos recursos. No culto passado, o pastor Juan, ele vai falar sobre recursos. É muito difícil falar sobre recursos. É muito difícil falar sobre dízimos e ofertas, mas nós precisamos falar porque é bíblico, é algo que nós precisamos falar para a igreja. O ensinamento que ele nos trouxe é, você precisa ser inteiro em todas as suas áreas. Dons e habilidades, tempo e também nos seus recursos. Porque é isso que é ser inteiro. A integridade nos exige a servir para o Senhor com todo o nosso ser. Não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para falar que, João, eu posso fazer somente isso. Não, não dá para fazer isso. João, mas eu vou à igreja, eu cultuo ao Senhor, mas em casa eu não tenho culto doméstico. Pode ser? Não pode ser. João, eu vou à igreja, eu louvo ao Senhor, eu tenho culto doméstico em casa, mas eu não entrego os meus dízimos. Pode ser? Não pode ser. Sabe, quando Cristo vai falar, ele é irredutível. As palavras que ele utiliza, cara, é como se fosse uma lâmina cirúrgica. Não tem brechas. É por inteiro? É por inteiro. João, mas eu posso fazer tudo isso e não servir a Deus? Eu posso só cultuar o Senhor, sentar nessa cadeira confortável, do jeito que eu estou, e não servir mais a Deus? Não. Você não pode fazer isso. Porque a palavra integridade refere-se a algo que é completo. E eu preciso ser completo mediante a palavra de Deus e ao serviço a dele. A segunda coisa que ele vai falar, e o terceiro tripé. Então, o primeiro, que a gente falou, é o temor. O segundo é a integridade. Mas o terceiro é a fidelidade. A fidelidade está relacionada, então, à maneira como eu devo servir. A integridade, ela vai falar como que eu preciso proceder no serviço ao Senhor. É com zelo, com excelência e com amor. É isso que a palavra nos ensina. A fidelidade ela te guarda de você fazer coisa por fazer. Sabe, porque eu sou fiel, é que mediante, mesmo que o Juan não esteja aqui, eu vou entregar a melhor palavra, o melhor texto, o melhor preparo. Não porque ele está aqui para me assistir, não. Não porque vocês estão aqui para me assistir, não. É porque eu sou fiel, primeiro a Deus, mediante a isso. Eu sou inteiro no ato do meu serviço. Eu preciso fazer isso com vocês. Sabe, toda vez que você para um tempo para atravessar a cidade, para estar num culto como esse, para assistir uma liturgia de 1h30, eu não posso fazer de qualquer forma. O Connect não pode fazer de qualquer forma. A equipe da limpeza não pode fazer de qualquer forma. Não porque eles estão servindo nossos irmãos, também, mas primeiramente porque nós servimos a Deus. É a casa dele, é as coisas deles. Você entende que a fidelidade te impede de fazer meia boca aquilo que Deus te chamou para fazer? Ser fiel é isso. É mediante a qualquer situação, eu sou fiel. Não importa se tem alguém me vendo ou não, eu sou fiel à palavra de Deus. Eu não negocio. E essa fidelidade, ela me constrange. E constrange a quem está ao meu redor. Sabendo disso, eu vou para o terceiro ponto. Se você falou dos 3 pontos, João, o que me afastaria, então, de servir a Deus? Porque eu sei que no serviço a Deus eu preciso ter temor, integridade e fidelidade. Mas o que te afastaria de servir ao Pai, à igreja? E aí eu coloquei, a idolatria nos impede de servirmos a Deus. Por que isso, João? Porque o texto fala. No verso 14 vai falar assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. O povo então precisaria se livrar dos deuses falsos. A idolatria não pode servir a Deus com integridade e fidelidade. Mas o que é um ídolo, João? Ídolo é tudo aquilo que te rouba da presença de Deus, ou que tira ele do primeiro lugar e coloca no segundo. Isso é um ídolo. Sabe, ao passar a minha pregação para o Juan,
ele vira e me conta a mesma história que ele já contou em outros cultos, para eu relembrar. Era uma história basicamente assim. Ele estava num congresso, juntamente com o seu amigo, e nesse congresso, Deus estava falando demais no coração dele e do outro pastor. Ao chegar no hotel para o descanso, eles começaram a conversar sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Juan, então, passado algumas horas, foi deitar e dormir. Aquele outro pastor também. Aquele pastor acorda no meio da madrugada, às 4 horas da manhã. Aquele pastor se debruça na janela e ele começa a chorar. Juan, ele vai levantar para tomar um copo de água e ele encontra aquele pastor chorando e ele fala, cara, está acontecendo alguma coisa. Ele chega naquele pastor e fala, pastor, está acontecendo alguma coisa? E o pastor só chorando, chorando e chorando. E aí o Juan pega e fala, o que está acontecendo? Me fala, como que eu posso te ajudar? Aquele pastor já sendo ministrado por Deus durante toda a madrugada, orando ao Senhor, ele pega e vira para o Juan e fala, sabe, olha lá para baixo. Ele estava numa grande avenida, numa grande capital. O povo acorda às 4 horas da manhã. Eles vestem as suas roupas, eles saem para o trabalho, eles doam o seu tempo, passa 8, 9, 10, 15 horas longe da sua família, se desgastam por inteiro, doam a sua vida por um Deus que não é verdadeiro. Sabe? E ele continuando isso para o Juan. Às vezes, numa liturgia de 1h30 no culto, as pessoas não conseguem prestar atenção. Elas ficam mexendo na cadeira, saem para beber água. Para o Deus que é verdadeiro, a gente não consegue servir por inteiro, nem ser fiel a Ele, porque quando eu penso que Ele vira as costas, eu posso fazer o errado. Sabe? Para os deuses desse mundo, todo mundo faz tudo. Se entrega, se rasga por inteiro, perde o seu tempo. Mas para o Deus que é verdadeiro, elas não fazem isso. Sabe? Quantos de nós não temos servido a ídolos que não são de estátuas, não são de barro, mas são ídolos que têm roubado o nosso tempo, roubado o prazer de estarmos com a nossa família. Existe um ídolo na nossa vida, que é isso daqui, ó. Telefone celular, um smartphone. E dentro desse smartphone a gente passa horas e horas. Não sei vocês, mas constantemente eu me pego ligando o telefone, clicando no Instagram e rolando a tela. Só que quando eu rolo 1, 2, 3 vezes, não sei o que acontece lá em casa, que o tempo passa 1h30. Não sei se na casa de vocês o tempo passa assim, mas é muito rápido. 1h30 eu colocando ali, eu rindo, e aí eu encontro um meme de bebê, mando para a Mani, ela ri, ela me manda outro meme, e 2 horas já se foram. Cara, para o Deus desse mundo a gente gasta 1h30, 2 horas, com memes que a gente ri, é passageiro, mas o quanto nós temos gastado aos pés de Cristo Jesus para conhecer a sua palavra e servir a Ele. Os ídolos, eles têm nos roubado algo que é de muito precioso. É o nosso tempo com a nossa família. Tem uma frase de um filósofo que fala que dormir é morrer em vida. Mas hoje eu enxergo que pegar no telefone é morrer em vida. Cultuar a outros deuses é morrer em vida. Fazer outras coisas a não ser estar debaixo da presença do Senhor, talvez é morrer em vida. Muita gente fala, eu sou capaz de morrer por Cristo, mas e viver por Ele? É isso que o Juan fala para a gente. O quão disposto você está para viver para Cristo Jesus, servir a Ele e obedecer aos seus mandamentos? Porque o serviço ao Senhor, Ele nos demanda integridade, fidelidade e temor a Ele. Os ídolos desse mundo nos roubam tempo, dinheiro, ele nos distrai. E é gostoso, eu não posso falar. Cara, quem não quer ficar mexendo no telefone numa hora dessa? Quem não quer se distrair? Quem não quer ver um passatempo ou rir de alguma coisa? Mas sabe, eu falo com os meninos, os adolescentes, que o conforto é um passo para o próximo pecado. Josué ansiava por uma coisa. O que ele ansiava? É que o povo que chegou com ele naquela terra que manava leite e mel conhecia a Deus. Mas a próxima geração, ela estava numa terra de conforto. Quando eu olho para a minha casa, eu vejo, cara, que tem tanto conforto. Será que eu tenho me distraído com o conforto da minha casa e não tenho dado a atenção que minha família merece? Sabe, muitas vezes a gente pensa que a gente está num parque de diversões porque a vida é boa. E realmente a vida é boa, só que o que o homem fala aqui, João, a vida é uma guerra e constantemente você precisa estar numa guerra. Consigo mesmo, com os outros, você precisa fazer isso. Porque
Quando você abaixar a sua guarda, é aí que o diabo vai entrar. Quando você se sentir confortável, é aí que o diabo vai te ceder a primeira mão. É no conforto que mora o primeiro passo para o próximo pecado. Sabe, quem caiu nesse conforto? Davi. Era mês de primavera, mês de guerra. E onde ele estava? Na sua casa, no terraço da sua casa, no conforto do seu lar. Quem não queria estar no conforto do seu lar numa hora dessa? Ter dormido mais tarde, nesse tempo de friozinho, ter ficado ali no seu aconchego, vendo uma Netflix. Mas nós estamos em guerras. E a guerra que nós enfrentamos é a guerra contra esse mundo, e que eu preciso anunciar para a próxima geração que Cristo vive e reina, e que nós precisamos anunciar isso para os 4 cantos do mundo. O que aconteceu com aquela geração depois de Josué, que o povo deixou de servir a Deus? Justamente por conta da idolatria. Juízes vai falar 2:10 que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Tinat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gás. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conheciam ao Senhor e não havia feito e visto o que Deus fez por Israel. Então os israelitas fizeram que o Senhor reprovam e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram ao Senhor, o seu Deus e os deuses dos seus antepassados, que havia tirado do Egito, e seguiram adorando a outros vários deuses. Juízes 2, 8, 14 vai falar que aquela próxima geração, ela se perdeu. Ela parou de seguir a Deus. Ela rompeu um laço. Isso me assusta, porque eu lido com a próxima geração. E eu estou numa igreja que acredita que a missão é anunciar Jesus Cristo às próximas gerações. Então, se você não sabe qual é a missão da nossa igreja, é essa. É anunciar para as próximas gerações Jesus Cristo. E como que é isso, João? Qual que é o peso dessa responsabilidade? Cara, o peso é que se nós não tomarmos uma atitude agora no presente, a próxima geração, que são os filhos de vocês e são os meus filhos, vão se perder. E vai custar muito caro. E não é porque Deus quer, é porque o nosso coração está endurecido perante a sua palavra que está sendo pregada nesse exato momento. Sabe, a gente precisa tomar um chá de alerta. A gente precisa acordar. Porque os ídolos desse mundo têm roubado a próxima geração. Mas como igreja, a gente não pode deixar com que isso aconteça. Eu chego no entendimento que Josué poderia ter escolhido qualquer outra palavra. Já parou para pensar? Que ele poderia, eu e minha casa louvaremos a Deus. Ou eu e minha casa entregaremos dízimo ao Senhor. Eu e minha casa, nós vamos nos doar para o Senhor. Mas ele escolheu, eu e minha casa serviremos a Deus. O ato de servir carrega consigo o peso do exemplo. E esse exemplo, ele precisa ser propagado. E é por isso que Josué afirmou que a casa dele vai servir ao Senhor. Que é pelo peso do exemplo, que é pelo peso de tudo aquilo que ele tem feito, que os filhos dele e as próximas gerações viriam nele alguém que foi relevante, temente e fiel ao Senhor. Não se entregue aos ídolos desse mundo. Homens, um conselho para nós. 2 conselhos, na verdade. O primeiro conselho é: não percam tempo. Não se distraiam com os ídolos desse mundo. Não faz com que a sua rotina te atrapalhe da presença dos seus filhos. Porque muito mais importante do que trabalhar o dia inteiro é estar presente dentro de casa. E essa presença dentro de casa vai ser muito importante para os seus filhos. Esses dias eu estava lá em casa e eu estava com minha esposa, a Mani. Ela falou assim: cara, você parece tanto com meu pai. Aí eu falei: graças a Deus que o senhor Ali, que é o meu sogro, ele é uma pessoa boa, generosa, agradável. Graças a Deus por isso, porque se eu parecer com o pai dela, eu estou indo no caminho certo. E aí eu me pego olhando e o primeiro conselho é: não estejam ausentes. Sabe por quê? Porque a filha de vocês
vai escolher um marido parecido com o pai que ela teve dentro de casa? Sabe, para a filha, você é um príncipe do cavalo branco. Você é algo de referência. Não aceite menos daquilo que ela possa te oferecer, viu, filha? Porque se um menino chegar aqui na minha porta me falando que quer namorar com você, os preceitos básicos que você deve seguir são os meus. Eu sou um bom pai, eu me casei, eu sirvo o meu lar. Olha para mim como referência. Essa é a primeira coisa. E para os meninos, sabe, pais, vocês são um exemplo de masculinidade na vida deles. Masculinidade na Bíblia, ela se ensina, ela se passa, ela se transmite. Para o seu filho, você é o herói. Para a sua filha, você será o príncipe. A terra geme, e o texto bíblico vai falar, pela falta de revelação dos filhos de Deus. Ela espera, ela aguarda, ela anseia. Sabe, o anseio que a terra geme é que, cara, quando os filhos de Deus vão se revelar? Sabe qual que é a nossa missão enquanto pais, futuros pais? É revelar para os nossos filhos um pai que nos amou, que eu amo a minha esposa, e que ele vai revelar o pai que ele tem futuramente. Quando Cristo desce na terra, ele desce com uma missão. E que missão é essa? É revelar o pai que ele tem. Sabe, isso é muito profundo. Porque quando eu lido com a nova geração, quando eu enxergo um filho que está fazendo tudo errado, eu falo, cara, que tipo de pai que ele tem? Porque se ele tem revelado isso, ele tem visto em casa. Se ele tem feito isso, é porque ele tem visto em casa, mas que tipo de pai que o seu filho tem revelado por aí? Seja na EBD, nas escolas, nas faculdades. Que tipo de pai? Porque se eu acreditar que Cristo Jesus desceu da sua glória para nos servir, mostrar com o poder do seu exemplo o que era amar, o que era obedecer os mandamentos e o que era se entregar pelos outros, nós, como futuros pais e pais, precisamos entender isso. Você é o príncipe da sua filha e o herói do seu filho. Não negocie o tempo de presença com ele. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que, pai, você precisa ter tempo. E aí, ao passar essa pregação para a mãe, ela falou assim, João, mas alguns pais podem falar, eu tenho um tempo de qualidade. E eu falei, eu preciso corrigir essa frase. Tem gente e tem homens que têm tempos de qualidade no final de semana. E isso é muito bom, mas não é suficiente. Os filhos são reflexos do pai. E ele precisa ver no pai como que ele trata a mãe. Ele precisa ver no pai como que ele trabalha. Ele precisa ver no pai como se serve e adora na igreja. Ele precisa ver no pai, entregando seu dízimo e ofertas, servindo na casa de Deus, com integridade, fidelidade e temor ao Senhor. Masculinidade bíblica se transmite e se ensina. O slogan do Colégio Batista é: o melhor ensino é o exemplo. E servir carrega consigo o peso do exemplo. Por isso, não negocie por forma alguma. Não deixe com que o seu filho caia na idolatria desse mundo, servindo a falsos deuses. Nós precisamos enxergar eu preciso servir com minha família, cara. Sabe, quantos aqui, e pode levantar a mão, já receberam a missão de começar um novo ministério? De começar um novo projeto, pode ser no trabalho, na escola? Ótimo. Quantos aqui, recebendo essa missão, olhou para o seu time, não encontrou ninguém, olhou para a sua casa e viu a sua esposa e falou, é você que vai ser a convocada? Cara, ano passado eu recebi uma missão. Eu fui lá para o Rio de Janeiro, e chegando no Rio de Janeiro, cara, eu me deslumbrei com um projeto chamado CEFAC, Centro de Formação Atletas de Cristo. É um projeto de futebol que abraça crianças e ensina o evangelho, pregando lá dentro do campo. Mas não somente futebol, mas o jiu-jitsu e outros esportes. Aí eu pego e falo, Deus, eu não jogo bola, eu não sou faixa preta de jiu-jitsu. O que o Senhor quer? Primeiramente, a disponibilidade. E eu falo, e o time? Eu olho para um lado, olho para o outro. E quando eu olho para o outro, eu falo, é a minha esposa. Ela precisa fazer parte de um time. Mas, João, o que eu vou fazer? Eu não jogo bola, você não joga bola. Como que a gente vai começar nesse time? Beleza. A minha esposa ficou responsável por toda a manutenção dos coletes. Porque você sabe que jogar futebol soa, cheira mal. E, cara, homem sabe que não é legal.
E como é gostoso pegar aquele uniforme limpinho, cheirosinho e falar, nó, que top. Ela não sabia jogar futebol, mas a manutenção de todos os nossos equipamentos ela que fazia. Sabe, ao deparar com uma missão, talvez, primeiro, se você for solteiro, a gente enxerga como eu equipe. Eu atendo, eu distribuo, eu faço tudo. Mas quando você tem uma esposa e um esposo, um marido do seu lado, você fala, é eu e a patroa. Mas sabe, quando a gente tem um filho, é igual aquele seriado. Eu, a patroa e as crianças, servindo ao Senhor na casa dele. É isso que toda família gostaria de falar. Eu, a patroa e as crianças vamos servir a Deus lá naquele culto. Por quê? Porque serviço ao Senhor se faz com família. Sabe, eu poderia chegar muito longe, fazendo tudo aquilo que Deus me falou para fazer, me pediu para fazer, com fidelidade, integridade e temor. Mas eu não chegaria o tanto longe e nem construiria o tanto que eu construí sem a minha esposa ao lado. Toda vez que eu reparo, e se tiver alguém dono de empresa, presta bastante atenção. Muita atenção. Nesse modelo de negócio criado por Deus que você fala, nossa, João, como que eu não pensei? Estava na Bíblia. Olha, o modelo maior de negócio, de cliente, de serviço que você pode fazer, é tendo uma imagem de um homem, sendo cabeça, liderando, discernindo aquilo que Deus quer para a sua vida. E mulheres, Deus deu um dom impressionante, de multiplicar tudo aquilo que Deus faz. Sabe, de cultivar em uma casa um lar, em um lugar, um ambiente, em pequenas coisas, grandes coisas. E filhos, eles são flechas de Deus. Sabe, tudo aquilo que Deus te pediu para fazer não pode parar nessa geração, ela tem que dar continuidade. Filhos são como flechas que os pais miram e acertam o alvo. Sabe, eu poderia chegar lá, sozinho, mas eu não poderia fazer o que eu estou fazendo hoje com a minha família, servindo na casa de Deus. Que é chegando lá, construindo outras pontes. Para quê? Para que meus filhos possam voltar e falar e revelar o pai que tem. É isso que Deus pediu para fazer. Em família, eu consigo fazer isso. Em família, eu consigo, pelo fruto do meu trabalho, entregar na mão da minha esposa multiplicar e, através dos meus filhos, fazer tudo isso se propagar. Essa é a missão dada por Deus. Deus criou duas instituições, a família e a igreja, a fim de quê? Que cresça o seu negócio. Qual que é o negócio de Deus? É a expansão do reino de Deus aqui nessa terra. E se nós fizermos tudo sozinho, já era, cara. A gente vai demorar muito mais tempo. Mas se a gente acreditar no modelo que Cristo instituiu, que é a família, a gente vai ir muito mais longe. Deus te fez e me fez, não para comer tudo aquilo que Ele serviu no banquete, mas é para que nós, enquanto filhos, chamasse outras pessoas para participar de tudo aquilo que Ele tem feito. Sem filho, eu poderia ir até longe. Com filhos, cada um vai para uma direção diferente. E tudo que você aprendeu aqui nessa casa, filho meu, você vai revelar o pai que te ensinou. Você vai amar a sua esposa como seu pai amou. Você vai servir a Deus como seu pai serviu. Porque agora eu confio. E tudo aquilo que eu fiz não para comigo. Tudo aquilo que Josué fez não para com ele. Porque, pelo contrário, ele e a casa dele serviram ao Senhor. E essa foi a decisão de Josué. Quarto e último ponto. Para servirmos a Deus, é necessário uma decisão. No verso 15 vai falar, se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham que dia? Amanhã? Depois de amanhã? No mês que vem? Não. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos amorreus que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra que vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué propõe ao povo que, chega, deixa de lenga-lenga. Porque daqui para frente, talvez eu não veja vocês, estou com 110 anos, talvez eu vá morrer, e eu preciso passar a última recomendação. E a recomendação que eu passo para vocês é que vocês precisam servir a Deus o quão mais rápido possível. E servir a Deus requer várias coisas, como eu já citei. Você pode parar para pensar e falar, João, mas como que eu vou servir a Deus se o meu pai não serviu a Deus? Tem muita gente assim. Creio que nem todo mundo tem a sua casa aos pés de Cristo Jesus. Como que eu vou fazer isso? E aí Josué, no seu texto, vai falar, terá
pai de Abraão não serviu a Deus, mas Abraão decidiu servir a Deus. Sabe, o seu pai não pode ter servido a Deus, mas você precisa escolher servir a Deus. João, mas eu sou solteiro, não tenho família. Sabe o que o Juan fala comigo? Que decisão tomada no agora, ela vai te causar pouco sofrimento nas horas que você mais precisar. Ele fala que uma decisão tomada antecipada te livra de uma escolha precipitada. Então, se você é solteiro e está ouvindo essa mensagem, você vai ter uma futura geração. Você vai se casar algum dia, mas a decisão precisa ser tomada hoje. E é isso que nós precisamos entender. Não importa o que os outros façam por aí, a decisão é sua, porque ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas meus filhos não decidiu, mas você como pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É entender que o peso sobre a responsabilidade está sobre a sua vida. Você é o responsável por isso. Josué, ele não faz uma lei para obrigar o povo para que sirvam a Deus. Ele não usa do seu poder, muito menos do seu governo. Ao invés disso, ele dá escolha para o povo, em escolher servir a Deus de forma simples, pura e voluntária, inteira, fiel e com temor. Sabe, a gente vê muitas distrações nesse mundo, a gente vê muitas coisas acontecendo, a gente vê muitos problemas no governo, na política, nas guerras, a gente vê muitos problemas em casa, no ministério. E nessa semana eu estava atendendo um paciente, ele falou assim, João, eu sou diretora de uma escola aqui na rede pública, no centro de Belo Horizonte, você acredita que a gente não pode reprovar um aluno? Eu falei, mas cara, como você não pode reprovar um aluno? E se ele for mal, e se ele não conseguir? Não pode, João. É isso que está escrito, a gente não pode fazer. Ela estava meio cabisbaixa e eu falei, cara, como assim? Eu fiquei pensando, como que os alunos, os meus ali do REV, estão em escolas públicas, não estão sendo reprovados por aquilo que eles não sabem, mediante que eles poderiam estudar novamente, poderiam se dedicar mais para poder passar. O que está acontecendo com o ensino? Eu levo isso para casa e falo com a mãe, sabe o que está acontecendo nas escolas públicas? É isso. E eu carrego no meu coração e eu falo, cara, o que está acontecendo? E ao fazer, e ao escrever, e ao meditar na palavra, o que Deus me fala é que como líder, você como líder, como pastor, as coisas não estão no seu controle. Você não pode mudar tudo aquilo que você enxerga e vê por aí. Os problemas vão continuar acontecendo. Mas a melhor decisão que você pode tomar é servir a Deus com a sua família. Porque o problema que eu não resolvo hoje, futuramente eu vou resolver, colocando os meus filhos com o ensino certo e bíblico nas faculdades federais, nas escolas públicas. Eu vou colocar os meus filhos por aí como flechas para servir ao Senhor, sabendo que eu não tenho mais medo, eu não tenho mais receio que eles vão embora, porque o que eles vão fazer lá fora é revelar o Pai que eles tiveram em casa. Se nós gostaríamos de um dia mudar toda a realidade desse mundo, que comece na sua família, tomando essa decisão, e que não seja para amanhã, mas seja hoje. Uma outra coisa que a igreja sempre fala, e ao sentar aí nesse banco, eu sempre escuto o Juan falar que família forte, cidade forte. Sabe, quando Cristo vai nos chamar para pregar sobre o Evangelho, Ele sabe que a gente não vai mudar a situação do contexto atual, mas Ele sabe que o modelo que Ele ensinou, que é sobre famílias, isso dará certo. Uma decisão tomada antecipada te livra de uma escolha precipitada. Mediante a tudo isso, Josué tinha 110, eu tenho 27. Não sei como que vai ser a próxima oportunidade para poder falar de Cristo Jesus para vocês. Pode ser a primeira, a última, não sei. Josué também tinha esse sentimento. Mas o que ele precisava falar é que precisa ser hoje a decisão. O que eu sempre confronto os meninos lá em cima é que precisa ser hoje tomada a decisão de uma mudança completa e genuína. Precisa ser hoje. Você não pode ir para casa de qualquer forma. Você não pode continuar servindo a Deus. E é por isso que a gente afasta do serviço ao Senhor se tiver um desses 3 pilares caído. Vamos parar, vamos analisar e vamos voltar. Ele fala, sirvam ao Senhor.
E o peso do serviço é muito grande. Deus quer ter um encontro com cada um de vocês nessa manhã, como Ele teve comigo nessa mensagem. Mas para isso eu preciso tomar a decisão, não amanhã, mas hoje, de servir a Deus com a minha família, em temor, integridade e fidelidade, porque Ele é o único Deus nessa geração, em todas as outras próximas gerações, que será fiel, que terá entregado tudo, que terá feito tudo por você. Não há outro Deus. Não há o Deus dos amorreus, dos hititas, dos ebudeus. Não há outros deuses que possam fazer o sacrifício que Ele fez, mandando seu filho lá naquela cruz, por mim e por você. Porque antes disso, você estava separado. Você foi separado, destinado ao fogo do inferno. Por amor a Ele, e acreditando na mensagem dEle, e por amor a nós, Ele enviou o seu Filho. E quando Ele envia o seu Filho, não é de qualquer forma. Ele te dá uma identidade. Porque se você não sabe, antes éramos criatura, agora somos filhos para revelar o Pai que temos. E é sobre isso que Josué vai falar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque é a melhor escolha possível que eu poderia fazer. Essa decisão eu já tomei pela minha família. Hoje em dia eu sou o cabeça da minha família, é assim que a Bíblia fala. Meu filho nasceu, cara, você vai servir a Deus. Ah, não quero, você vai servir a Deus. Minha esposa não quer ir para a igreja, vai ir para a igreja. Não tem dessa. Porque eu e minha casa serviremos a Deus. Que a decisão hoje de vocês é selar um compromisso. Ele vai, amarrado, mas ele vai, porque eu decidi que a minha família inteira vai servir ao Senhor. Abaixa sua cabeça. Deus, obrigado porque o Senhor estendeu um banquete enorme na nossa frente. O Senhor estendeu um banquete que nos alimentou por 40 minutos, mas nós não queremos que acabe agora. Pai, essa mesa está muito farta, a Tua palavra é muito viva, e que ela possa se multiplicar, Pai, em cada coração, nesta manhã, Deus, e que eu saia dessa mesa, não com a barriga cheia, reclamando, não com a barriga cheia, estufada, mas que eu saia dessa mesa, farto, satisfeito, a fim de que outras pessoas possam experimentar do banquete celestial que o Senhor tem preparado nesse culto de domingo para nós. Que esses 4 pontos, eles possam perpetuar na próxima geração, com o nosso exemplo dentro de casa. Seja a mãe, seja o pai, que eles possam entregar os seus filhos como flecha, sem medo e sem anseio de mandar eles para qualquer canto do mundo, sabendo que eles vão revelar aquilo que eles tiveram em casa. Deus, que a nossa casa não seja um parque de diversões, puro lazer, mas que ela seja uma zona de guerra, que eu estou treinando meu filho constantemente, que eu estou treinando a minha esposa constantemente, que eu estou treinando as pessoas que ali passam constantemente, porque esse é o desejo que o Senhor tem para cada família aqui presente nessa manhã. É por isso que nós te oramos e te agradecemos por essa palavra que enriquece o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém.